O assunto do Papo de Repórter dessa semana é o deputado Sérgio Majeski. Até porque no início da semana houve aquela houve aquela discussão no PSDB Nacional, onde havia expectativa se o partido sairia ou não do governo Temer. E aqui, o desdobramento dessa discussão, ela acabou desdobrando para os estados, e aqui no Espírito Santo o deputado Sérgio Majeski havia se posicionado de forma muito veemente que o partido teria que deixar imediatamente o governo Temer. Inclusive o Majeski incluiu também nesse pacote de desembarque a saída também do governo Paulo Artung, né, que aí foi uma opinião muito própria do deputado. Mas, de qualquer maneira, isso não aconteceu só no Espírito Santo, em outros estados também você sabia que tinha um movimento muito grande dentro do PSDB para o desembarque, que acabou não acontecendo. Depois da manutenção da aliança, né, PSDB-governo Temer, houve sim uma grande pressão em cima do deputado Sérgio Majeski, dizendo: e agora, o que você vai fazer? Vai continuar no PSDB? E na véspera do feriado, na quarta-feira, a reportagem do Século Diário conversou com o deputado Sérgio Majeski sobre essa questão, sobretudo essa questão da como ficaria a posição dele, depois dele ter sido tão firme em dizer que o partido tinha que sair do governo Temer, e depois, frente a essa decisão do partido de continuar, de seguir com o governo Temer. E aí o Majeski se posicionou não só sobre isso, mas sobre outros assuntos que também andaram circulando na imprensa essa semana. Por exemplo, uma possível ida do deputado para a rede, aí já até mostrando um pouco do clima que ele teria hoje dentro do PSDB, que não seria muito favorável para a permanência dele, e com essa possibilidade realmente dele começar a procurar uma saída para um outro partido. Então só dei essa primeira introdução aqui para a gente poder abrir o debate aqui, que eu acho que o assunto, e o Rogério vem escrevendo isso nas colunas dele do domingo, reafirmando que o Majeski é uma liderança, a disputa de 2018 necessariamente passa pelo Majeski. Ele já andou até também afirmando isso, né, Rogério, que não sei em que cargo que ele estará disputando, mas de qualquer maneira a disputa vai passar pelo Majeski, e coloca ele como um dos nomes centrais da disputa de 2018. Então, inicialmente, para a gente poder entrar na discussão, é essa introdução. Você quer começar falando, né, do fenômeno Sérgio Majeski, o que isso representa? Você também concorda que a disputa de 2018 passa pelo Majeski, não passa? Como que você vê isso? A gente está lidando com talvez o principal personagem político do Espírito Santo dos últimos tempos. Hoje o Majeski, ele se tornou uma figura que pode ser amado por alguns, odiado por outros, mas ninguém é indiferente à atuação do deputado Sérgio Majeski. Seja na Assembleia, seja nas redes sociais, ele tem mantido uma atuação coerente. E talvez esse fosse o maior dilema e o maior desafio, na verdade, do Majeski, a coerência. E até o momento ele tem se mantido coerente. Eu lembro que a gente vem falando do Majeski desde que ele chegou na Assembleia, e que era a dificuldade que seria dele de se manter, ainda mais com uma atuação crítica ao governador Paulo Artung. Só que você falou isso, vamos ser até honestos. Quando a gente começou a ver o Majeski, ninguém conhecia exatamente quem era o Majeski. Você lembra que na redação, quando a gente começava a acompanhar as sessões da Assembleia, a gente... vamos ver a hora que ele vai ser incoerente, na hora que ele vai escorregar. Porque a gente tinha essa expectativa também, que ele não conseguisse ser coerente por tanto tempo como ele foi até agora, né? E essa é uma dificuldade muito grande, ainda mais quando você assume essa postura de independência. É independência até a página 2. Só que ele foi, nos 2 primeiros anos, muito discurso, e aí ele chegou uma hora que ele ficou limitado por essa questão do discurso. Porque também falar e não produzir resultados acaba sendo um problema. Só que ele passou a produzir resultados nessa segunda parte do mandato, com as ações mais firmes. Por exemplo, com mandato de segurança,
com a denúncia que ele fez na PGR, que acabou virando adinha na questão do investimento dos 25% da educação, e mais recentemente a questão dele da própria atuação parlamentar. Só uma ponderação, eu não concordo que ele não produziu resultado, porque assim, eu acho também que ele estava chegando, estava procurando o caminho das pedras, mas assim, eu acho que o trabalho que ele fez na educação, no debate do Escola Viva, e eu acho que foi um resultado sim, porque ele teve a feliz ideia de visitar as escolas. Então ele produziu lá um dossiê sobre a situação das escolas, sobre a situação da educação, que inclusive foi a principal justificativa para o Majestic falar, não é que eu sou contra a Escola Viva, eu sou contra você priorizar um projeto em detrimento da situação precária da rede de ensino. Então eu acho até que inicialmente esse foi um resultado que tem que ser considerado. Depois concordo com você, ele ampliou as bandeiras dele, ele trouxe outros temas e teve uma, talvez mais eficaz, né, concordo. De uma atuação mais aguda, porque até mesmo nessa questão do Escola Viva, ele podia estar diante de uma armadilha. De ser posto como contra o Escola Viva, como um defensor, por exemplo, do ensino privado, onde ele tem origem. Tentaram usar isso. Só que ele conseguiu se desvencilhar. Tentaram descredenciar a crítica dele a partir daí. E aí ele, a partir desse momento que ele conseguiu superar todas essas pancadas, aí que ele mudou de patamar. Olha, eu às vezes eu tenho assim umas dúvidas com relação ao Majestic, de o Majestic não saber o tamanho dele. Ele não tem noção do tamanho dele. Ele está num momento desse país que ninguém quer ver político e ele não tem a cara desses políticos que estão aí. Então, de repente, você pode ver o Majestic aí está rebocando, ser um candidato para rebocar um monte de outros deputados estaduais. Porque se ele resolver ser reeleito deputado estadual, ele reboca um monte. Eu, às vezes, a minha dúvida é essa, dele não saber o tamanho dele. Ele tem um tamanho hoje descomunal. Porque onde você for, onde você estiver, principalmente nós que somos de imprensa, tem sempre gente perguntando sobre o Majestic. Eu acho até que o Zé Rabelo virou um pós-doutorado em Majestic. Não, menos. Ele é que faz boas análises do Majestic. Você vê que, de repente, você tem o Aldifas, que acha que é maior que o Majestic, longe disso, até porque o momento hoje é diferente, ele também tomou chumbo aí, nesse negócio do Odebrecht, etc. Só para citar as pessoas, né, Rogério? Você está falando isso do Aldifas por causa desse movimento da rede, está chamando o Majestic para compor com ela, por isso que você está, só para situar as pessoas. Né? Para ele ser candidato ao Senado. Uhum. Olha, eu acho até que ele é um bom candidato, mas não para rebocar ninguém. Porque é uma eleição para o Senado, se o Majestic entrar candidato ao Senado, ele é capaz de fazer aquilo que ele está procurando, e o Paulo, de vez em quando, fica rodeando ele para tirá-lo do sério, como foi na prestação de contas. Só para a gente entender, você acha que, por exemplo, vamos supor que o Majestic houve esse, vamos dizer assim, assédio, da rede, querendo trazer o Majestic e tal. Você acha que se fosse uma composição Majestic, Senado e Aldifas na chapa de governo, você acha que não funciona? Funciona, porque o Majestic que vai rebocar o Aldifas, não o Aldifas que vai rebocar o Majestic. E ele vai rebocar. Seria muito mais vantajoso para o Aldifas, você quer dizer? Pô, muito vantajoso. Quem é que o Aldifas tem para botar nesse cenário de senador que estão dentro já como candidato, são pré-candidatos, figuras da maior expressão. Você concorda, Neto? Da maior expressão. Aí você tem o Magno inventando moda, ele inventa moda, mas ele está nas cabeças. O Paulo sempre esperando uma vaguinha para ele aí. Você tem o Amaro que vai para aí, o Amaro não é bobo para entrar nisso. Você tem o Renato não vai ter coragem para entrar nesse butatá que está aí. É muita gente pesada. Eu acho que o Majestic seria um belo candidato ao Senado. Sim. Mas eu preferia que ele tivesse capacidade de ver aonde ele chega para ser o próprio candidato ao governo, porque o momento é dele. O cavalo está arriadinho na frente dele. Mas o cavalo passa arriado para qualquer tipo de cargo, porque é uma eleição à semelhança dele.
Quando a gente analisa o Majestic, concordo com tudo que foi dito, mas eu analiso também a questão do momento nacional de descrença da classe política, mas também pelo fato dele representar hoje a oposição ao Paulo Artung. Eu não sei, hoje se você me perguntar o que teria mais peso, o momento político atual, oposição ao governo Paulo Artung, o que teria mais peso nessa balança que compõe o Majestic. Tem diferença aí. Pô, como no Paulo não tem opositor, ali é um jogo mole para ele. Ali ele não mede força. Porque o Paulo não vai para o confronto com ele. O Paulo faz armadilhas em torno dele. Ali ele não mede força com o Paulo. Ali ele está numa posição cômoda. Eu estou falando dele entrando dentro de um cenário povoado como esse, que é para o Senado atualmente. Não, mas eu acho que o Neto está falando outra coisa. O Neto está querendo dizer que a gente fez essa discussão outro dia. Porque a gente está falando assim, como que o eleitor vê o Majestic. Porque hoje, Rogério, você há de convir que é o seguinte, o eleitor olha para o Majestic hoje como o cara que conseguiu ocupar esse campo de oposição e fazer frente ao Paulo Artung. Isso é fato. Tem muita expectativa em cima desse posicionamento do Majestic. E o próprio Artung admite isso quando vai para a França e evita um confronto na prestação de contas. Seria um tirateima ali. Exatamente, que era um confronto que era aguardado. Agora, o que a gente... Ali foi feita uma grande armadilha para pegar o Majestic. Isso aí eu sei. O que a gente conversava outro dia na redação é o seguinte, que quando o Neto faz constrói essa imagem, será que olham mais para essa questão do Majestic oposição ao Palácio Anchieta, ou para essa novidade do cara que veio sem máculas, que vem para propor algo novo na política? Aí a gente ficou falando qual é a imagem que é mais, né, atraente para o leitor, o que o leitor valoriza mais. E aí a gente conversava e falava, eu acho que isso se alterna, né? Isso se mistura, né? Então. Acho que é interessante. E aí você cria o cenário propício para ele ser candidato ao que ele for. Concordo na questão do governo do Estado, mas acho que seria pessoalmente muito mais fascinante para ele a questão do Senado. Mas para ir para o Senado ele não pode ir sozinho. Primeiro que ele não tem um partido. E essa questão partidária é muito delicada no Espírito Santo, sobretudo na política do Paulo Artung. Você acha que ele caberia bem na rede? Caberia. Se o PSDB não tivesse, por exemplo, um compromisso com o Ricardo Ferraço e quisesse um senador, também poderia. O Majestic seria uma boa alternativa. Mas quando a executiva do partido, o presidente do partido, joga ele para deputado federal, não é nem que seja uma missão suicida, mas é porque quer aumentar o quórum possivelmente na Câmara dos Deputados. Aproveitando desse momento, o Majestic reúne essas condições. Aí quando ele pode ir para a rede, pode ir para o PSB, PPS, ele chega num ponto ali que há uma união de interesses. O Majestic consegue abrigo e a certeza de ser candidato, possivelmente ao Senado, dentro de um arranjo que é necessário numa chapa majoritária, numa eleição majoritária. Porque no ano que vem a gente tem uma eleição para o governo e 2 senadores. O cara não pode sair com uma candidatura, vamos dizer, independente. Hoje o sistema político não permite isso. Se permitisse, ele poderia fazer muito bem isso. Agora, eu concordo com o Rogério quando ele fala... muito com o Rogério quando ele diz o seguinte: essa aliança, suposta aliança com a rede, se sair, ela é muito mais vantajosa para o Audifas. Por quê? A rede é um partido, primeiro, no Espírito Santo a rede é um partido ainda muito incipiente, um partido ainda em construção. E outra, a rede está tentando desesperadamente recuperar aquela imagem que acabou ficando para trás com aquela história da Marina, quando a Marina chega candidata a presidente, com essa história de nova política. E isso acaba já foi. Isso foi usado e se esgotou. Eles estão tentando, de qualquer maneira, recuperar isso. Não ser nada melhor do que você estar do lado de uma figura que nem o Majestic, que representa de fato isso, de fato. Do que, para ele seria fantástico pro Audifas. E pensa numa chapa. Para a rede, né? Para a rede, para o Audifas. O Audifas seria transformá-lo num candidato em potencial ao governo do Estado. Porque o que a gente estava conversando isso num outro papo, outro dia, a gente falava assim, se falou muito que o Luciano Rezende, prefeito de Vitória, poderia abrir mão, né, arriscar uma disputa, antecipar o seu plano de 2022, antecipar para 2018.
E a gente falou até assim, acho pouco provável, a Renata até na época falou, acho pouco provável o Luciano abrir mão da prefeitura para correr um risco desse, e mesmo porque o eleitorado de Vitória poderia reagir muito mal a isso. Aí passamos para outro nome que também se arvorou aí, falar, pode ser, tem interesse e tal, que é o Aldifas, quando a rede nacional começou a falar, olha, temos um candidato ao governo, Aldifas e tal. Então, quando o nome do Aldifas foi cogitado, a gente fez a mesma discussão e falou assim, olha, eu acho que um prefeito só abriria a mão do mandato dele se ele tivesse muita convicção de entrar para vencer. Você mesmo fez essa ponderação, né? Eu discordo um pouco disso, porque vejo o seguinte, do jeito que está a política, com tudo isso, essas trombadas que estão por aí, essa liquidação de um monte de gente, vocês acham que o Luciano e o Aldifas, se esperar o fim do mandato de 2022, né? 2020 acaba. 2020 acaba a carreira deles. Se eles não saírem candidatos agora, do que você está vendo o Paulo fugindo dessa candidatura, você vê o Renato está perdidinho, não sabe para onde vai. O Renato tomou um pau do Paulo na eleição, ele sentado na cadeira, quer dizer, já é intimidado pelo Paulo, e o Paulo está no meio desse tiroteio todo que ele nunca teve. Na hora que aparece um cara que resolve pegar o Paulo, encostar o Paulo na parede e começar a fazer furo nele, como o Majeste está fazendo, meu amigo, a coisa é outra, o momento é outro. Mas não é assim. O Aldifas tem que ser candidato ao governo como o Luciano tem, porque senão eles desaparecem no fim do mandato. Não tem espaço para os dois. E eu lembro que nesse mesmo papo, a gente havia comentado de que a gente tinha certeza que o Palácio teria um candidato. E do outro lado, a gente não via a possibilidade de candidato. Essa aproximação... A gente não via ainda um grupo organizado. Ou um cabeça disso, alguém puxando isso. Alguém puxando o grupo. Essa aproximação com o Majewski já revela que o Aldifas é o primeiro passo. E na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo e procurando um parceiro certo. Porque é isso que o Rogério falou, só que eu queria fazer uma ponderação. Eu concordo com o Rogério que a oportunidade é a mesma coisa para o Majewski. Eu tenho certeza que o Majewski, quando entrou em 2015 e assumiu o mandato dele de deputado estadual, ele não imaginava, quando ele estava iniciando aquele mandato ali, que ele poderia, 4 anos depois, se candidatar, menos de 4 anos, se candidatar a senador, por exemplo. Ele não imaginava. Vamos combinar que não. Então o que ele fez? Só que o momento propicia que ele pule umas etapas, né? E a mesma coisa que vocês estão falando em relação ao Luciano e ao Aldifas, como eles podem antecipar. Tem que antecipar. Mas também eu acho o seguinte, Rogério, o que eu pondero é o seguinte, não é bem assim, você não vai se jogando no processo só para falar ganhei experiência. Eu acho que o passo, quando o Neto fala do Aldifas, deu um passo já à frente, porque o Aldifas está pensando, eu tenho que entrar no processo, mas ele tem que entrar competitivo, ele tem que entrar pensando em vencer. Que nem aqueles times do Campeonato Brasileiro, tem time que entra para ficar no meio da tabela. E tem time que entra para ganhar o campeonato. Ali, no caso do Aldifas e do Luciano, eles têm que fazer. Não posso entrar só para ganhar experiência, tem que entrar para vencer. E eu acho que o Aldifas, neste momento, se ele conseguir consolidar essa aliança com o Majewski, se o Majewski realmente topar ir para a rede lá na frente, que isso não vai acontecer agora, eu acho que ele dá um passo importante. É por isso que ele faz essa movimentação para mexer com o mercado. E mexe. Você vê o seguinte, hoje ele é um homem que não é um cara que vai ser contaminado. Se tiver alguém do lado dele, como Aldifas, que também está lá meio baleado com essas coisas aí que ocorreram, ele não contamina, ele até descontamina esse pessoal. Sim, mas sim, essa uma é uma ótima coisa, o companhia. Majewski vive um momento único na política do Espírito Santo. Um momento único. Quer dizer, não é um momento de competição, é um momento de quem? É ele que está com o bilhete premiado. Agora, se ele deixar as pessoas tomar o bilhete premiado dele, dançou. Isso aí.